Boa noite, pessoal. Vamos falar agora sobre cofatores de matrizes, tá? Desenhei uma matriz aqui para você. E aí a gente tem que entender que as matrizes, quando a gente for falar em matriz, a gente sempre fala linhas por coluna. Primeiro linhas e depois coluna. Igual eu escrevi aqui, ó, linhas e depois colunas, tá? Cada elemento desse, ele tem uma localização. Esse elemento aqui é o elemento 1, 1, primeira linha, primeira coluna. Esse aqui é o elemento 2, 2, segunda linha, segunda coluna. Esse aqui é o elemento 3, 3, terceira linha e terceira coluna. Esse aqui é o elemento 1, 3, primeira linha e terceira coluna. Esse aqui é o elemento 3, 1, porque está na terceira linha e na primeira coluna. Então é assim sucessivamente. Você tem que identificar assim, linhas e colunas, tá? Igual o plano cartesiano. O problema é que cada matriz inteira ela tem um determinante, mas cada elemento desse ele também tem um número especial. Esse número especial se chama cofator. E como é que se calcula o cofator? Bem, existe uma forma que a forma ela leva em consideração a linha e a coluna, certo? As linhas vai ser sempre a letra I na fórmula, a linha é a letra I e a coluna é a letra J, tá? Na fórmula é a letra J. Então a fórmula é essa aqui, cara, ó. Você tem o cofator do elemento IJ, ou seja, da linha tal e a coluna tal. Por exemplo, se a gente colocar aqui 1, 1, vai ser esse aqui. Se a gente colocar 2, 2, vai ser esse daqui que a gente está procurando. Se a gente colocar 3, 3, vai ser esse aqui. Dependendo de quem você colocar para a linha e para a coluna, você vai encontrar o determinado cofator do elemento citado. Então esse cofator ele é dado como sendo menos 1 elevado à dita linha mais a dita coluna, certo? Multiplicado pelo menor complementar, linha e coluna também. Como é que a gente vai calcular isso aí? Vai dar vida a isso aí. Vamos fazer de conta que a gente vai calcular o menor complementar desse elemento aqui, tá? Desse elemento aqui. Como é que a gente vai calcular o menor complementar desse elemento? Simples, pessoal. A gente vai chegar aqui, ó. Vou escrever aqui. O menor complementar do elemento 1, 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna, é igual a menos 1, que vai multiplicar o que, pessoal? Onde tem aqui linha, a gente coloca o número da linha 1. E onde tem coluna, mais a coluna, que também é 1, certo? Igual, multiplicado, né, pessoal? Pelo menor complementar, certo? O menor complementar desse cara aqui. Agora, o problema é como a gente vai calcular esse menor complementar. Não era nem para ter colocado ele agora. Mas, enfim, vamos lá. Ó, vamos continuar fazendo a faxina aqui. Vai dar aqui, ó, a 1, 1 é igual a menos 1 elevado a quem, pessoal? 1 mais 1 dá quanto? Dá 2, né? Então, ó, 2 multiplicado pelo menor complementar. Agora a gente vai calcular esse menor complementar. Como é que a gente vai calcular esse menor complementar? A gente não está trabalhando com a linha, o elemento 1, 1. O elemento 1, 1 é esse aqui, certo? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar a primeira linha e tirar a primeira coluna. 1, 1, entendeu? Vai tirar a primeira linha e a primeira coluna. O que vai restar aqui para a gente aqui? O que vai restar, pessoal, é esses númerozinhos aqui, esses quatro itens aqui. E esses 4 itens, ele formam uma matrizinha pequena, certo? E a gente vai calcular o determinante dessa matriz pequena. Esse vai ser o menor complementar em relação ao elemento 1, 1, entendeu? Então a gente vai chegar aqui, vai cortar essa linha, cortar essa coluna e vai formar essa matrizinha aqui, ó. E aí como é que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz dessa? A gente simplesmente faz diagonal principal menos diagonal secundária, certo? Ou seja, o que a gente vai fazer aqui é E vezes I menos F vezes H. Pronto, fechou a faxina. Respondendo isso aqui, você vai encontrar feliz da vida o cofator A1, 1, ou seja, o cofator desse primeiro elemento. Se você fosse procurar um outro cofator, por exemplo, de qualquer um outro elemento aqui, você teria simplesmente que colocar a linha dele e a coluna dele e fazer a operação. Se você tivesse, por exemplo, com essa matriz e fosse calcular com a mesma matriz, né? Mesma matriz, e fosse calcular o cofator, por exemplo,
do elemento, esse elemento aqui, o E, que seria no caso 2, 2, segunda linha e segunda coluna, você teria que tirar tanto a segunda linha, ó, e a segunda coluna. Aí aqui você teria somente esses 4 elementos aqui valendo, sendo que você tirou aqui, certo? Então você teria só esses 4 elementos valendo aqui, que formaria aquela matrizinha pequena, certo? Aí você ia fazer o quê? Diagonal principal menos diagonal secundária. Você poderia até transcrever lá para aqui, ó, ficaria A, C, G, I. Pronto. Aí ia fazer aqui essa menos essa. E aí você ia encontrar o referido, no caso aqui, o menor complementar, para você poder fazer o cálculo do cofator, tá bom, pessoal? É assim que você faz para você tirar o cofator de uma matriz. Agora, qual é a grande sacada? A grande sacada é que se você tiver uma matriz, vamos lá, A, B, C, D, E, F, G, H e I, o que você pode fazer? Você pode calcular o cofator desse elemento aqui, ó. Vamos lá, o cofator desse elemento aqui, o cofator, como é que eu vou fazer aqui para você? Cofator A, 1, tá bom? O cofator A, no caso aqui, 1, 2. O cofator A, no caso aqui, 1, 3, certo? E se você pegar esses cofatores e multiplicar pelos elementos da linha, ou seja, multiplicar por A, aqui ó, multiplicar por B, ou seja, multiplicando pelos seus respectivos números, certo, pessoal? Aqui é C. Multiplicar por C, certo? Se você fizer isso aí e somar, você vai ter, sabe o que, pessoal? O determinante da matriz toda, entendeu? Ou seja, você não precisa fazer aquele passo que você copia as duas primeiras para aqui, para trás, para poder fazer aquelas linhas todas. Você pode fazer assim, se você decidir, você pode fazer assim. Ou seja, se você calcula o cofator de um elemento de uma linha, você pega uma linha, por exemplo, pode ser essa linha aqui, ou pode ser essa linha aqui, pode ser a segunda linha, pode ser uma coluna inteira, entendeu? Tanto linha como coluna. Se você pegar um cofator dos elementos que constituem tanto a linha como a coluna e multiplicar pelos respectivos números, quando você somar, você vai ter o determinante. Você entendeu? Se eu pegar aqui, ó, o cofator de A, de D e de G, multiplicar cada um por ele mesmo, ou seja, o cofator de A multiplicar por A e somar o de D multiplicado por D e somar o de G multiplicado por G, no final eu vou ter o determinante da matriz toda. Se eu pegar aqui o cofator de G e multiplicar por G, a isso somar o cofator de H multiplicado por H, e a isso somar o cofator de I multiplicado por I, quando eu somar isso aí, pessoal, tudo assim, eu vou ter o determinante. Ou seja, o determinante de uma matriz é igual à soma dos produtos de uma linha pelos cofatores, tá? Na verdade não é uma linha, é uma fila, né? Ou seja, pode ser tanto colunas como as linhas, certo? Valeu, pessoal.